Oi, Boa noite. boa noite. Como é que você está? Tô Eita, tá bem, tô muito poeta. feliz de estar aqui contigo. Eu falo e dá eco aí. Você quer que eu tente colocar o fone? Vamos ver se melhora, então. Tá bom, peraí. Vou ter que ligar aqui. E aí, Alô? agora, ok, você está me ouvindo? Ó, tô te Ó, ouvindo ótimo. Tudo então, bem. ótimo, e a gente também te ouve, e aí não tem o repeteco. Que bom. Então, Klaus, que delícia, que prazer conversar com você por aqui, né? Sobre um assunto Prazer é todo meu. que a gente ama tanto, que é Kiron, né? E eu estava falando para as pessoas que estão chegando que a gente vai prometer tentar não falar em astrologuês, não é? Porque é para todo mundo. Prometo tentar. Isso. Então, vamos lá. Tem muita gente conhecida entrando. Ah, a Kátia, querida, a Ah, Kátia Bueno. Oi. Patrícia Guedes, a Grazi, que eu já dei boa noite. Beijo, Grazi, querida. Nossa, muita gente legal mesmo. E todas as pessoas, até as que eu não conheço pessoalmente, são sempre muito bem-vindas. Então, a gente vai começar é, falando assim, um pouquinho, né, do trabalho da gente, mais particularmente do Klaus, que foi quem eu convidei para entrar nessa roda hoje. Então, Klaus, você podia falar um pouquinho para a gente de quem é você, o que que você faz? Eu sei que você faz muita coisa, tem, né, um currículo vasto, mas dá uma resumidinha aqui para a gente. eu brinco, né? Quando você me perguntou para mandar aquele resuminho assim, e aí? Como o Plutão na casa um, né? Conjunção com o Nó do Norte, eu estou em eterna transformação. Eu, no momento, estou encarnado nesse corpo, Uhum. fazendo doutorado em filosofia na PUC, onde eu tenho como minha pesquisa o foco sendo a influência de um determinado poema de Alexander Pope, um poeta inglês do século XVIII, na filosofia de Immanuel Kant, que é o filósofo que eu já estudo desde o meu mestrado. Uhum. E isso, na verdade, é uma linha que começa em 2007, quando eu fiz uma pós-graduação no Mosteiro de São Bento, sobre o amor na filosofia. Então, toda a minha pesquisa desde 2007 é sobre compreender como o amor pode ser algo para além do sentimento, né, assim, dessa coisa romântica, arrebatadora, que a gente está também comemorando hoje e que não tem nenhum mal, né, contra isso, mas como a gente poderia, de alguma maneira, fortalecer o amor para se tornar um condutor nas nossas vidas. Então, essa é uma pesquisa que eu comecei em 2007 e estou agora levando a cabo no doutorado, que visa, em última instância, fazer uma defesa de Deus, porque Deus é amor, né? Dentro da filosofia kantiana, e com isso também ajudar a responder a uma pergunta que ele coloca, que é o que é o ser humano. Né? Então, esse é o meu momento agora. E aí, além dessa pesquisa principal, eu dou aula, saúde, dou aula de alemão e sou terapeuta, atendo como terapeuta também, usando inclusive essa linguagem. Né? Uhum. Entre outras tantas que nos unem, como por exemplo Eita, astrologia, tarô, alinhamento energético. nossa, muita coisa. Mandar um beijo para Camila Colaneri também, que está aqui presente também, nos prestigiando. Muita gente querida mesmo, né? Então, e aí hoje é isso, hoje é o dia, né? Se comemora aqui no Brasil, o Dia dos Namorados.
E então aí a minha proposta para o Klaus foi essa. Eu falei, vamos falar sobre relacionamentos, né? E como eu sei que ele é um profundo conhecedor do Kant, eu falei, então fala um pouco, né, da filosofia, né, dessa visão dele, do amor, como é que é desses tantos amores, né? Desse amor Uhum. multifacetado, né? Como você já colocou, né, Klaus? E junto a gente vai falar de quem? De Kiron, né? Por quê? E por que falar do Kiron? Porque o Kiron ele também está muito relacionado com a nossa criança ferida. E nós só conseguimos nos relacionar bem, inclusive até frente à vida, né? Nos colocarmos na vida, eu penso que quando nós estamos no lugar de adultos, principalmente nos relacionamentos afetivos, não é? Mas Sim. a gente vai discorrer sobre isso com mais calma. E para quem não conhece o mito do Quiron, eu vou começar contando um pouquinho, né, do mito, resumidinho, tá? Então, assim, o Quiron é um centauro, né? E por que ele é um centauro? Porque o pai dele, que é um deus, ele se transforma, né, em um cavalo para poder, assim, se relacionar sexualmente com a Filira, que era uma mortal. Então, desse enlace, dessa conjunção carnal, nasce, então, ela engravida e nasce o Quiro, que é um centaurozinho, metade cavalo, metade humano. A metade cavalo, na verdade, remeteria a essa parte imortal dele, que vem do pai, e a parte humana, então, a mãe, que é mortal. Só que ela, quando pare, ela olha e ela meio que se assusta, não gosta, enfim, do que está, né, do fruto, né, daquele encontro. E ela, então, pede para para ter um outro destino. E ela é transformada numa árvore, na tilha. Mas está ali aquele bebezinho abandonado. Vem passando o Apolo no céu, puxando na sua carruagem o sol. E quando ele vê aquele serzinho ali embaixo, ele olha e fala: Nossa, temos uma criança ali, um bebê, né, na verdade. E o Quiron, por mais que ele já estivesse sofrendo com fome, porque acabou de nascer, não foi cuidado, não foi limpo, etc., chorando, sentindo, né, como um bebê humano, mas ele não morreria por causa dessa parte divina que tinha nele, corria nele também no sangue. Mas o Apolo decide que quando ele terminar de passar pelo horizonte, né, e se pôr, né, o sol no oeste, então ele vai até lá, pega o Quiron e ele cria o Quiron e ele educa, ele ensina, e o Quiron vai crescendo realmente muito sábio. Ele sabia de tudo, ele entendia de tudo, ele vai crescendo até de uma certa forma solitário, ele mora sozinho em uma caverna, mas as pessoas vêm até ele para que ele as cure como um curador, um médico, né? E os meninos vêm para aprender as artes da guerra, as meninas para aprender a costurar, a cozinhar, eles aprendem o plantio, quem vem e tem talentos, né, artísticos para aprender a tocar, etc. Então, assim, ele era versado em muitas coisas. Até que vem até ele o Hércules também, provavelmente um pré-adolescente, e aí vai aprender com ele as artes da guerra, da batalha e tudo. E o Hércules cresce, eles ficam amigos. E um dia o Hércules, já adulto, ele quando passava ali por perto, vinha visitar o Quiron, ele vem visitá-lo e ele diz assim: Quiron, tem um casamento, nossa, festão, banquete. Eu fui convidado, eu posso levar você. Você só fica aqui cuidando de todo mundo, vamos passear um pouquinho, né? E aí o Quiron vai com ele. Quando eles estão no banquete, vem se aproximando um bando de centauros.
Só que esses outros centauros, aquela parte cavalo, não é porque era parte divina, muito pelo contrário. Seria o equivalente assim, à nossa parte mais animalesca do ser humano, aquela que a gente, quando a gente solta, né, sem censura nenhuma, sem... Ia falar Saturno, mas eu prometi que não ia falar. Então, sem ter esse censor, né? E então eles tocavam terror e eles invadem o banquete e começa então esse movimento de se embebedar, e aí começam a molestar as mulheres, a chamar os homens para a briga, e o Hércules e o Quirón se entreolham e falam assim, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí eles resolvem lutar contra os centauros para expulsá-los. Nessa luta, o Hércules ele tinha umas flechas que, quando ele matou a Hidra de Lerna, ele mergulhou a pontinha dessas flechas que ele tinha com ele no sangue da Hidra, porque esse sangue era um veneno muito potente. E assim, bateu, matou, né? Penetrou assim, fez uma feridinha na sua pele e já imediatamente se espalha pelo corpo e mata. E ele começa a usar, e acidentalmente uma delas fere o Quirón na coxa. Na mesma hora, aquela parte da mãe mortal abre uma ferida, dói, mas ele não vai morrer. Então eles terminam de expulsar lá a galera toda, e o Quirón falou, olha, Hércules, né, aconteceu isso, o Hércules, nossa, veja só, ele falou, não, tudo bem, acontece, só que eu vou para casa, vou lá para minha caverna e vou me cuidar dessa ferida. E ele vai. E claro que essa ferida não iria curar, porque era aquele veneno. Agora não sei se. Entrou uma... Aí eu desliguei. Então, e aí ia doer sempre, não iria sarar. Mas ele vai buscando encontrar uma cura, né, para aquela ferida. Ele se embrenha na floresta e vai atrás de plantas novas, descobre uma série de coisas, e nisso ele vai descobrindo a cura para outras coisas que ele ainda não havia, né, descoberto a medicação. Mas ele só diminui um pouco aquela dor, mas ele não consegue sarar. À frente essa história, então o Hércules, muito chateado, claro, né, por ter ferido um amigo, mesmo que acidentalmente, mas ele fica sabendo que, quando Prometeu roubou o fogo dos deuses para trazer para os humanos, ele recebeu um castigo dos Zeus, que foi ficar acorrentado em um penhasco. Durante o dia vinha um abutre, bicava o fígado dele, e à noite o abutre ia embora, e durante a noite o fígado se reconstituía. De manhã voltava o abutre, e os Zeus falou assim, então, meu querido, esse vai ser o seu castigo, e você só vai ser liberto dele se alguém quiser trocar de lugar com você. Quem que em sã consciência queria? Não é ninguém. E ele fica lá. Mas quando o Hércules sabe disso, então ele chega para os Zeus e fala, olha, está lá o Quirón com aquele problema todo. Não vai morrer, não vai sarar. Está aqui o Prometeu nessa situação toda. Se o Quirón concordar em trocar de lugar com Prometeu, então você, né, que era o grande deus, o chefão do Olimpo, né, falou, você pode tirar dele essa parte humana, aliás, a parte divina, e imediatamente o veneno toma conta do corpo dele, assim, num átimo de segundo, ele morre, não sofre, morre, acabou. E o Zeus fala, claro, se o Quirón, né, que é a parte interessada, concordar, beleza. O Quirón concorda, troca de lugar, acontece então a sua morte imediata, e o Zeus então o homenageia
com a constelação do Sagitário, que é a constelação de Centauro. E não por acaso, então vocês vão ver as diversas sincronicidades que tem. Klaus é um sagitariano. E agora eu Com a passo a tatuagem, flecha do Centauro para você. tem aqui, não sei se dá para ver o... Peraí. Deu para ver. Deu para ver, né? Então essa é a Deu. minha primeira tatuagem, né? E tem outras coincidências, né? O asteroide Quiron foi, ou asteroide ou cometa, né? Porque na astronomia o Quiron ele é tanto, ele também é bivalente, ele também é ao mesmo tempo divino e imortal. Ele é ao mesmo tempo asteroide, quando ele é chamado de Quiron 2060, ele é também chamado de cometa quando ele é apelidado 95b Quiron. E isso se deve porque ele tem uma órbita errática, né, uma órbita instável, e tem 50 mil vezes o tamanho de um asteroide e ao mesmo tempo tem uma coma, que indica, né, ser um cometa. Na verdade, ele tem 50 mil vezes o tamanho de um cometa, por isso que ele também é chamado de asteroide. Então, é interessante porque ele foi descoberto no... Ah, legal. Boa, Beth. Órbita dele. Aí a gente consegue ver a órbita, né? E ele foi descoberto no dia 1º de novembro de 1977. Eu nasci no dia 26 de novembro de 77. Eu me sinto bastante abençoado por Quiron. E depois tem uma surpresa, né, com uma foto que eu tirei na formação do alinhamento energético, que você estava junto, né, como monitora. Foi uma grande honra. Até a Berna está aqui, vou dar um beijo para minha irmã. Um beijo, querida. E ele foi, então, descoberto em 77, né? Mesmo ano que a Voyager foi enviada para o espaço. Mas foi só um dado extra. Aqui a gente consegue ver a órbita e a gente vê que a órbita de Quiron 2060, aqui chamado de asteroide, né? Ele é uma órbita que ele passa por Júpiter, Saturno e Urano, né? Indo até um pouco fora de Urano, apontando já para Netuno. Então fala muito dessa ponte entre gerações, ponte entre dimensões, né? E de certa forma, a gente vendo que Quiron é o mestre dos mestres, eu até no Sinage cheguei a palestrar sobre uma hipótese que eu tenho, que na verdade Quiron não é corregente de Virgem apenas, ele seria também corregente de Sagitário, porque não faz sentido o mestre dos mestres não ser um Sagitário, que é o professor por excelência, né? Não faz sentido o centauro principal, cuja constelação é a ele, né? Aquele da constelação, não ser regente, ou pelo menos corregente, do signo de Sagitário também, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é interessante ressaltar em termos astrológicos e astronômicos. Prometo não entrar mais do que isso nisso, para não afugentar com o astrologuês, né, que a gente combinou. Mas eu queria só ressaltar mais uma coisa, que é o fato, finalmente, com CH na astronomia e com Q na astrologia. Eu queria defender aí a grafia com a letra K, porque, primeiro, tem a ver com o glifo da própria chave, né? Uhum. E segundo, porque palavras que na etimologia são muito próximas, como Queiron,
Eu até anotei aqui para pegar uma colinha. Uma Keiron, que é mão, Keren, que é chifre, e Karan, que é brilho, são todos com K, né? Então, eu adquiram com K por fazer mais sentido dentro do contexto. E aí eu vou tomar a liberdade, Beth, de fazer uma leitura de um pequeno parágrafo de um livro chamado Guia para a Obra Completa de C.G. Jung, que fala sobre o arquétipo do herói. Para a gente poder fazer uma ponte entre o que a gente está conversando com o próprio Kant e a questão dos relacionamentos, né? Então, Jung via nesses temas em comum que o herói poderia ser compreendido como um arquétipo dentro da psique coletiva. E mais ainda, que esse arquétipo era o que mais frequentemente identificava com a consciência do ego, que lentamente emerge na humanidade. A aparência histórica da consciência humana, nossa consciência de estarmos conscientes, tem um toque de divino, um algo vindo do nada, mágico, com um grande efeito transformativo, tudo se refletindo na ascendência sobrenatural e no nascimento incomum da figura do herói. Tornar-se consciente do domínio da escuridão sombria, a região do inconsciente que está por trás do senso luminoso que temos de nós mesmos, é como a descida do herói ao submundo, uma tarefa inevitável, repleta de perigo, que deve ser cumprida para que cresçamos e prosperemos como indivíduos. Manter nossa integridade e nossa autoconsciência é frequentemente uma batalha contra as maiores improbabilidades, envolvendo trabalho pesado que parece requerer a esperteza, a ajuda, a sorte e a perseverança de uma figura maior do que a vida. Então, que seria Kiron, né? A ajuda dessa figura para se realizar esse herói interior. Herói esse que eu considero que caiu muito em termos de valorização na nossa sociedade há mais ou menos 100 anos. Numa época onde a gente coloca que o ego não é senhor na sua própria casa. Né? E isso é uma afirmação que, por mais que possa ser, de certa forma, verdadeira, ela traz implicações muito severas e preocupantes. Né? E aí eu queria aproveitar e fazer uma leitura de Kant para emendar nessa questão que eu citei do Jung, que é o autoconhecimento moral que exige penetrar nas profundezas do coração, mais se sondar o abismo, é o início de toda a sabedoria humana. Com efeito, esta sabedoria, que consiste na concordância da vontade de um ser com um fim terminal, demanda do homem, em primeiro lugar, a remoção dos obstáculos internos de uma vontade má aninhada nele, e, em seguida, o desenvolvimento da disposição originária inalienável de uma boa vontade. Somente a descida aos infernos do autoconhecimento destrói o caminho da glorificação. Então, isso é Kant. Então, para mim, está muito claro, né, a figura do herói enquanto consciente, o ego consciente, precisando dar-se justos limites para poder se relacionar de forma sadia com o mundo e com o outro. Né? Ou com o mundo através do outro. Né? Então é que a gente já está meio que colocando claramente, inclusive, a proximidade dessas duas figuras que começam com K, Kant e Kiron. Né? E Kiron, e Klaus. E Klaus, é verdade. Gosto de ser instrumento para a sabedoria dos dois, para aprender e também passar adiante.
Então, e me parece, essa questão do herói cai em desuso justamente quando o herói ele é, inclusive no século passado, sequestrado pelas forças do mal, né? No sentido hitleriano da palavra. Né? O herói ele acaba sendo sequestrado para uma figura que, na verdade, só pensa em si e quer se realizar e tem o orgulho, e aí entra na questão grega da híbris, que é desmedida, né? De achar que é mais do que é na verdade. Então, me parece que a gente, para ter bons relacionamentos, só para voltar ao tema, a gente precisa encontrar essa justa medida entre afirmar-se no mundo e buscar sempre explorar o desconhecido e ter esse respeito pelo próximo, né? Que também é um herói da jornada. Né? Então, essa jornada para buscar esse nosso herói interior, que é aí que a gente, com as dificuldades, cresce, porque a jornada do herói é sempre solitária, né? Ele Exato. sai, né, da sua terra, da sua casa, da sua zona de conforto, e ele vai embora enfrentar, né, essas dificuldades, os monstros e tudo mais. E nisso ele vai crescendo até que consegue o feito máximo e retorna. Ele retorna para o mesmo ponto, só que nunca do mesmo jeito que partiu. Ele volta muito mais enriquecido, né? E nós deveríamos fazer, né, este caminho, né, nesse amadurecimento. Temos as dificuldades, precisamos enfrentá-las, então não é na primeira dificuldade que 3, 4 meses após estar morando junto ou casados, então não, eu não suporto isso, vou embora e eu nem vou lidar com aquilo. Né? A gente nem senta para conversar e ver o que pode ser feito, desiste-se muito facilmente antes, né? E a cada dificuldade é que você vai crescendo, e quando você cresce e se consegue colocar nesse lugar de inteireza, né, que você falou, né, que a gente precisa, né, o ego bem centrado, ou seja, sem entrar na híbris, né? Então é aquilo, eu sou assim, eu tenho consciência de como eu sou, aí sim é que eu posso empreender esse sair de dentro de mim para fazer relações no mundo, com o mundo e com pessoas, principalmente relacionamentos afetivos, né? Porque senão a gente fica projetando, né? Procurando no outro aquilo que eu não tenho. E às vezes você procura um pai, você procura uma mãe, você procura alguém que passe a mão na cabeça, que diga sim a tudo que você, criança mimada, faz, né? Então, é onde começa a ter essa dificuldade. Enfim, não é fácil, né? Relacionamento afetivo. Relacionamentos em geral, inclusive até de amizades. A gente abre aqui para tudo, né? Porque é que com amigos é interessante. Essa semana estava uma cliente minha falando isso. Ela falou assim, com amigos a gente não pesa tanto a mão como a gente pesa com irmãos. Né? Apesar que a gente diz as verdades e ouve, mas parece que a gente tem um pouquinho mais de cuidado, né? A gente lida com um pouquinho de luva de pelica, a gente cultiva, mas com irmãos não, com irmãos a gente o que tem que falar, fala, e às vezes ouve coisas duras e às vezes a gente nem desculpa também, né? Um deslize de um irmão ou nem aceita essa diferença, porque todo mundo é diferente, óbvio, né? Com irmãos a gente tem os laços sanguíneos que a gente talvez se sinta mais seguro para ser menos cuidadoso. Com os outros a gente talvez tenha o medo da perda daquilo que o outro significa para nós, nos faz ser mais cuidadosos, né? E
consciência do ego, né? O herói, na verdade, em termos psicológicos, enquanto arquétipo, é a nossa busca pela nossa ânima, pela nossa alma. Uhum. Né? E considerando que Paracelsus diz que a alma é Afrodite, não, foi Plotino, perdão. Plotino diz que a alma é Afrodite, né? Uhum. Vênus, a beleza. Né? A gente, inclusive, pode fazer uma correlação. Eu tinha começado a apontar isso, vou finalizar o pensamento, que no final, no começo do século passado, o mito de Wotan, o grande guerreiro, o herói, o mago é Odin na mitologia nórdica, né? Uhum. Esse poder, ele sobra a Íbris e deixa e dá em troca do poder absoluto, ele dá a beleza da Freia, que seria o correlato a Afrodite. Então ele vende a alma para os gigantes para receber o poder. Né? Então, me parece que o que a gente vive hoje em dia, eu estou citando isso tudo porque a gente hoje em dia vive a entrada de Quirón em Áries, né? Então a gente está podendo repensar todo esse impulso da humanidade, todo esse fogo ariano, essa iniciativa. E isso a gente vê no macro enquanto humanidade, mas a gente também deve observar isso em cada um de nós, né? E a gente pode, então, nesse sentido, rever a nossa maneira de dar início às coisas e dar a partir de si mesmo, né? E nesse contexto, eu acho que a gente pode, quando a gente fala de Quirón, observar em que medida a gente precisa educar o ego, esse herói, para fazer essa descida e encontrar a alma. Né? E, portanto, também buscar, assim, parar de procurar essa vida no exterior e lidar de uma maneira plena, íntegra, com esse externo, né? Esse outro, realmente outro, não um outro lado. Né? Estou vendo aqui, Beth, que tem alguém perguntando como em 1970, eu acho. Tá travando? Tá me ouvindo bem? Tá travando um pouquinho, mas está dando para entender bem, não está Eu, complicado, eu não não. estou te escutando. Oi, Você me ouve? eu estou te ouvindo Eu bem. não estou te escutando. As pessoas estão te escutando? Vamos ver, Se alguém vocês puder estão me dizer escutando? no chat. Vocês estão ouvindo bem a nós dois? Alguém podia dar um retorno aí para a gente, escrever Não se estou está te ouvindo? ouvindo. O que eu faço? Eu volto? Eu saio e volto? As pessoas estão nos ouvindo. Se você não está me ouvindo, sai e volta. Tá, ok. Vai lá. Então, vamos esperar ele retornar. Acontece isso, né? A gente tá com problema de instabilidade, né, da rede e tudo mais. O Klaus estava travando, sim. Então, vamos lá. Trazê-lo de volta. Às vezes, só sair e retornar já resolve tudo, não é? Eu também estou travando. Oi. Voltei. Oi, voltou. Está ouvindo? Agora eu estou te ouvindo. Tá É, ótimo. saiu, voltou, retorna tudo. Então, o que É. tinham perguntado era sobre a data do descobrimento. Ele foi descoberto dia 1 de novembro de setenta e Prim... sete, foi avistado, né? E é interessante a gente notar assim, que sempre que um corpo celeste, um planeta, é avistado, a gente fala da sincronicidade. Então, o que está acontecendo aqui embaixo na Terra tem uma relação
com, digamos assim, a função desse corpo celeste, desse planeta, cometa, o que foi avistado. E o nome que é dado também, geralmente são figuras, né, da mitologia, também tem essa relação. Então vejam vocês, em 77, final de 77 é avistado, é nomeado Quiron, e aí já tem o mito que vocês têm aí no começo da nossa conversa. E neste momento, o que está acontecendo no mundo? A gente não falou assim, o Quiron tem uma ferida que não cura? Ele vai vivendo, né, apesar de, né, tentando, arrumando paliativos, mas a ferida continua ali. Então, no mundo, o que estava acontecendo? A finalização das pesquisas para se fazer o primeiro bebê de proveta. E em 78, em julho de 78, nasce o primeiro bebê de proveta. Então, a gente faz essa analogia. Aquela mulher que concebeu o bebê de proveta, ela não conseguia engravidar por vias normais, naturais. Era a ferida quirótica dela. Ela queria e não conseguia, tinha essa ferida. E vem, então, a ciência e consegue fazer com que ela realize esse sonho, né? Então, é assim, ela foi curada da ferida? Não. Ela continuou impossibilitada de, por si só, através de uma relação sexual, conseguir engravidar. A ferida continua. Mas ela, a partir dessa conscientização e de um trabalho que foi feito em cima disso, ela consegue realizar o sonho. Então, isso que eu acho muito bonito do Quiron, que aí, né, quando eu conto a história, às vezes, né, para os clientes, eles falam, cara, mas isso é pro resto da vida, sempre vai doer, nunca vai sarar. Aí eu falo, mas a partir da consciência e das ferramentas que você vai adquirindo, você supera. É aquilo, a memória fica. Se você levou um tombo quando criança, cortou a testa, que rasgou e levou ponto, provavelmente até na idade adulta você vai ter uma cicatrizinha ali. Tem a lembrança, mas você continua sentindo aquela dor ou sofrendo a dor do momento que você rachou a cabeça? Não. Então, é mais ou menos por aí que a gente trata do Quiron. E é mais ou menos por aí também que a gente precisa, né, ter nos relacionamentos, essa consciência das nossas dificuldades. Ninguém entra em um relacionamento e achando que ele vai ser uma coisa maravilhosa e perfeita. Não, é um trabalho. E você trabalhando, então, consegue superar feridas, cicatrizes, dores, o que for, até chegar nesse ponto onde o casal já se conhecendo melhor, conhecendo quais são as suas deficiências, quais são os seus defeitos, o que dá para mexer, o que não dá, onde dá para fazer uma concessão ou outra. Então, vai passando um unguento nessa ferida do Quiron, e uma hora sentam os dois e vão lembrar das brigas, do que aconteceu antes, e aí pode ser até motivo de risada. Então, é essa superação que o Quiron pede para nós, nos relacionamentos, em todas as dificuldades da nossa vida, né? E aí, fala mais um pouco, Klaus, desse, né, do Kant e da visão dele, do amor. É, eu acho interessante, para fazer esse paralelo, pegar as três disposições para o bem, que ele expõe no livro Religião nos Limites da Simples Razão. Uhum. Porque o amor próprio ele vai ser relacionado justamente nessas três esferas. E quando eu explicar as três esferas, vai ficar claro porque que é facilmente relacionado ao próprio mito de Quiron. Uhum. Primeiro, porque a primeira disposição para o bem é a animalidade, a disposição da animalidade, ou seja, a nossa disposição enquanto animais
de nos juntarmos para sobreviver em sociedade. Então, questão da animalidade. A segunda é a disposição para o bem da humanidade, que é a nossa parcela humana, né? Nessa parcela humana, a gente tem o problema da presunção, do medo, da ignorância e de agir de forma egóica por achar que não vai conseguir sobreviver sozinho. Então aí a gente tem a queda. Uhum. A queda que a gente pode também fazer um paralelo com a queda do anjo caído, né? Dá para fazer esses paralelos também. Mas uma vez que você supera essa fragilidade humana, você ascende à terceira disposição, que é a personalidade. E a personalidade em Kant é a ideia de humanidade que você tem em você. Uhum. Então isso é genial, porque você, na verdade, você vai desenvolver a sua persona, a sua máscara, aquela que amplia a sua voz interior, na justa medida do que você imagina que é a humanidade. Então, na ideia que você tem da humanidade. Então você passa a ser um exemplo vivo da humanidade que te habita. Como é que isso se relaciona a amor e a Kiron? É porque nessas três disposições são as três formas de amor de Kant, do amor próprio. A primeira disposição é o amor a si enquanto animal, ao corpo, à nossa animalidade. E ela não tem um juízo moral. Uhum. No amor de si mesmo, você encontra um amor misto. O amor à sua própria animalidade e o amor que tem a tendência ao egoísmo. E isso é defenestrado por Kant. Ele acha isso a pior coisa possível. Mas existe o amor de si racional, que é quando você aprende a cultivar mesmo enquanto sujeito moral, aquele que age de acordo com a humanidade que habita. Uhum. E é esse amor que acompanha, junto ao respeito, são os dois sentimentos que acompanham uma ação moral, uma ação por dever. É aquela que você se coloca e você... Que aí precisa explicar um pouquinho rapidamente a noção que anda de dever. Eu sou livre para estipular o que eu quero, o meu querer. Uhum. E esse querer deve ser universalizável. Porque senão, no fundo, não é livre. Senão ele está preso a alguma inclinação minha. E como é que isso se resolve, logicamente? É porque se eu ficar só preocupado comigo mesmo, eu não vou criar condições para que a felicidade se estabeleça. Eu vou criar situações que vão gerar conflito mais cedo ou mais tarde. Então eu preciso, na verdade, educar a mim mesmo e ao meu amor próprio para que ele esteja alinhado aos princípios morais que, na verdade, se atendem a todos, inclusive a mim mesmo. Então, como é que entra Kiron nisso? Primeiro, porque ele tem justamente, me parece, que essas três esferas, né? O animal, o humano e uma personalidade de mestre que faz com que a gente consiga isso. Faz com que a gente consiga uma imagem aí de Kiron, né, com um de seus discípulos, um dos seus muitos discípulos. Faz com que a gente consiga superar a nossa animalidade e, principalmente, o lado mais sombrio da humanidade. E aí, quando Kiron é representado assim, isso é perfeito. Tá ficando fera nisso, hein, Ivete? Então, estou aprendendo ao vivo. Boa. Eu saí um pouquinho para poder aparecer. E aí, quando a gente... E aí, quando a gente vê Kiron representado assim, junto aos seus discípulos, é para mostrar que ele também dominou a sua animalidade, né? Que a animalidade serve como assento, como veículo. Muitas vezes a gente também vê os discípulos montados nele.
a animalidade sendo um veículo para a gente, né? E da mesma maneira que Kiron tira da natureza, né, a cura e a ascensão, Kant também faz isso. As pessoas veem Kant como sendo um formalista vazio ou um cara muito viajandão, metafísico, mas não era nada disso. Isso é uma visão muito errônea. Kant lecionou mais de 40 anos sobre geografia física. Ele é responsável pelo sistema, pela teoria da formação do sistema solar, né? Ele lança as bases do magnetismo, por exemplo. Então ele é muito ligado, ele é quem concilia, né, tanto o racionalismo, o idealismo, com o ceticismo e empirismo. Ele concilia isso entendendo a importância da sensibilidade e da razão, né? Então, justamente nessa junção de dois mundos que entra a importância da consciência, né? E aí a forjadura do herói. E aí, para voltar e trazer isso para o tema dos relacionamentos, é só quando a gente consegue fazer a ponte entre esses nossos dois mundos e sermos honestos com nós mesmos, né? E essa honestidade interior é chamada por Kant de virtude. E o herói é um virtuoso porque ele é um autarca, ele tem uma autarquia, um poder sobre si mesmo, né? A partir dessa maestria sobre si mesmo, que é uma maestria ensinada por Kiron, e a gente pode ver isso também no mapa. Uma vez que a gente, então, eduque esse nosso amor próprio, a gente é verdadeiramente capaz de poder amar o outro pelo outro, não por algo que nós precisemos. E aí eu queria ler uma citação de Kant sobre amor próprio e Deus. O amor próprio, que se vincula a Deus e ao amor ao próximo, constitui a felicidade do homem. Quanto maior o amor, quanto mais ele se estende, maior é a felicidade. Deus começa a partir do amor pela totalidade e o estende até as partes. Mas o amor das pessoas começa a partir de si mesmos e espalha-se gradativamente sobre a totalidade. A terra sorri para tal pessoa a partir de todas as partes, e a divindade vê sua própria imagem em sua alma. Então, essa passagem tem várias implicações. Eu acho que aqui não é o espaço-tempo da gente destrinchar as implicações. Mas o que é importante é ver que amar o próximo como a si mesmo, a gente precisa necessariamente aprender a se amar. A justa medida de amor, né? E me parece que Kiron, no mapa, é essa chave. É essa chave que inclusive abre, né, a possibilidade de um amadurecimento da alma na jornada ao verdadeiro norte, ao lado norte, né? Sendo Kiron um grande ponte de arco-íris, né? Como a Shaw coloca no livro dela. Então, fala do Dia dos Namorados, a gente fala sempre da junção das duas metades, né? Eu fico lado com isso. Eu acho pouco. Eu sou a favor do transbordamento, né? Eu quero ser um inteiro e eu quero transbordar. E que o outro transborde na sua liberdade também, né? E eu só vou poder fazer isso se eu for forte. Porque uma pessoa fraca não consegue amar essa... O amor é para os fortes. É muito fácil ser ignorante. Por isso que Kant coloca que o esclarecimento, a filosofia que ele prega, é a saída da minoridade, é o alcance da maturidade. Portanto, a possibilidade de considerar o outro sobre as suas próprias máximas, ou seja, sua própria vontade. É realmente considerar o outro, né? Não como um meio, mas sempre como um fim, né? E isso, para voltar para a questão dos relacionamentos,
é tudo que a gente não vê hoje em dia, né? É. Em termos, né, o que mais se vê é o outro que vai trazer algum benefício, Uhum. enquanto o outro deveria ser visto como uma obra de arte, uma criação. E aí eu me lembro do Leminski, né, falando: eu não brigo com o destino, o que pintar eu assino. É lindo isso. Ele era ótimo, né? Eu gosto muito dele. Klaus, eu vou fazer o seguinte, que a gente já está quase dando uma hora e aqui é impiedoso. Quando faz Uau. uma hora, corta. Então, como a gente ainda tem uma foto que vocês não podem deixar de ver com a explicação, é assim, é o fecho de ouro. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar e já abro em seguida a próxima, você entra, eu vou pedir para a galera vir também, que é para a gente poder fazer o encerramento. E olha, Ah, é tá. uma foto estupenda, uma coisa fora de série. Pode ser? E está guardada há 5 anos para esse momento, hein? Ele nunca E aí eu vou dizer publicou só essa para. foto. Poucas pessoas viram. E essa foto. E essa foto ia ser, na verdade, mostrada no nosso workshop, que a gente ia fazer de Kiron, É, e acabou que não rolou por causa dessa pandemia. por Né? causa da pandemia. Mas, então, Então vamos até já, gente. Eu vou então a fechar gente. aqui e a gente já volta, tá? Em seguida. Tá bom, tá bom.